A ordem cortou o ar da sala como uma lâmina afiada. Levante-se quando falar comigo. Clara Lane permaneceu imóvel em sua cadeira de rodas, os dedos trêmulos apertando os braços de metal. 300 milhões de dólares estavam em jogo. 200 testemunhas assistiam, em silêncio cúmplice, a cena de humilhação que se desenrolava. Richard Moore pairava sobre ela, o hálito carregado de uísque e desdém. Por favor, ela sussurrou, a voz quebrada pela tensão. Não me machuque. Eu não consigo andar. Riso ecoou pelo salão gelado e implacável. No canto mais distante, um homem largou o rodo com que limpava o chão. Suas mãos calejadas se fecharam em punhos. Seus olhos, antes indiferentes, endureceram como aço. Chega! Ninguém ali imaginava que aquele homem invisível, confundido com a sombra dos móveis, já havia sido um herói. Jack Turner acordava todas as manhãs às 5:30, despertado pelo som suave da respiração da filha. Ela dormia no quarto ao lado, pequena sob o cobertor remendado que pertenceu à avó. O apartamento era modesto, 2 quartos, paredes descascadas, mas era deles, e isso valia mais que qualquer fortuna. No escuro, vestia a camisa azul marinho, as calças pretas e as botas de bico de aço, já gastas pelo tempo. No espelho do banheiro mal reconhecia o próprio reflexo. Fios prateados entremeavam os cabelos escuros, sulcos profundos marcavam seu rosto, não pela idade, mas pelas lembranças que o perseguiam. Na cozinha preparava o lanche de ela, pão com manteiga de amendoim e geleia, uma maçã, um suco em caixinha. Escrevia no saco de papel pardo, você é mais corajosa do que imagina. Com amor, papai. Repetia esse ritual todos os dias, sem falhar. Na geladeira, uma única foto, Jack fardado, mais jovem, ao lado de um coronel de cabelos prateados, sob o sol escaldante do deserto. Atrás dela, presa por um ímã, uma identificação militar. Gravado no metal, o lema, a honra vem antes da glória. Ele não olhava para aquilo havia anos. Aquela vida havia terminado. Às 6:15, beijava a testa de ela antes de sair. Ela se mexia, mas não acordava. Trancava a porta em silêncio e descia 4 lances de escada até a rua. A cidade já pulsava. O zumbido do trânsito, o vapor das grades do metrô, o uivo distante de uma sirene. Pegava o trem para o centro, 40 minutos espremido entre estranhos que evitavam qualquer contato visual. Não se importava. Ser invisível era uma arte que dominara há muito. A torre Lane Tech se erguia com seus 60 andares de vidro e aço, refletindo a luz da manhã. Domingos, Jack entrava pela porta de serviço, batia o ponto e pegava seu carrinho. Rodo, balde, produtos de limpeza, o uniforme de quem o mundo aprenderá a ignorar. Começava pelo 15º andar, onde ficavam os escritórios executivos, mesas polidas, cadeiras de couro, diplomas emoldurados nas paredes. As pessoas passavam por ele sem sequer um olhar. Para elas, ele era apenas mais um objeto, um vulto de macacão azul. Mas Jack via tudo. Notou que a porta do escritório da CEO sempre ficava aberta. Uma placa dourada brilhava com o nome, Clara Lane. Vira-a apenas 2 vezes, uma, lutando para manobrar a cadeira de rodas entre uma multidão que mal se afastava, outra no elevador, com o maxilar travado enquanto 2 executivos cochichavam às suas costas. Aos 33 anos, ela era a CEO mais jovem da história da empresa, e mesmo assim a tratavam como se fosse feita de vidro. Jack sabia bem o que era ser subestimado. Afinal, construíram uma carreira baseado nisso. Ao meio-dia, estava na cafeteria, limpando mesas. Um grupo de jovens executivos ria alto perto dali. Um deles mencionou o nome de Clara. Jack parou, a mão imóvel sobre a superfície. Ela é um risco, disse um. Nem consegue ficar de pé nas apresentações. Com a reunião do conselho chegando, outro completou. O Richard está armando algo. Ela não dura um mês. Jack não reagiu. Terminou o serviço e seguiu adiante, mas as palavras ecoaram em sua mente. À noite buscava ela na escola. Ela saía correndo, mochila balançando, o sorriso mais radiante que o sol de domingo. Abraçava-o como se tivessem se separado por anos, não por horas. Adivinha, pai? O que, minha estrela? Tirei-a no projeto de ciências. Ele a ergueu nos ombros. Isso, minha campeã. Sobre o que era? Heróis, ela respondeu, orgulhosa. Escrevi sobre você. Um nó formou-se na garganta de Jack. Eu não sou herói, ela. É sim, ela insistiu. A professora disse que heróis são pessoas que consertam o que está quebrado. Ele a levou para casa pelas ruas movimentadas, as palavras da filha martelando em seus pensamentos. Heróis consertam o que está quebrado. Talvez um dia, pensou. Não mais. Em casa jantavam espaguete na mesinha da cozinha. Ela falava sem parar sobre o dia, a melhor amiga, a prova de matemática, o livro que lia.
Jack ouvia cada palavra, grato pela distração dos próprios demônios. Depois da janta, sentavam-se no sofá. Ela encostava-se nele enquanto lia em voz alta um capítulo sobre uma menina que descobria poder voar. Quando os olhos da filha começaram a piscar, ele a levou para a cama. Pai, ela murmurou enquanto ele a cobria. Se você tivesse medo, o que faria? Ele afastou um fio de cabelo do rosto dela. Pensaria no que estou tentando proteger. Isso faz o medo ficar menor. Ela sorriu e fechou os olhos. Te amo. Eu também, meu amor. Mais do que tudo. Ficou ao seu lado até o ritmo da respiração dela se tornar lento e profundo. Então, voltou para a sala e retirou a identificação militar de trás do ímã da geladeira. Fitou o nome gravado nas costas, Coronel Robert Lane, o homem que salvara de um veículo em chamas na Síria, enquanto balas cortavam o ar ao redor. O homem cuja vida resgatara, e que 2 anos depois sucumbira ao câncer. Guarde isso, o coronel dissera na época. Um dia pode fazer diferença. Jack nunca entenderá aquelas palavras, até agora. A manhã seguinte chegou rápido demais. Ele seguiu a rotina. Preparou o lanche de ela, beijou sua testa, pegou o trem até a torre Lane Tech. Mas algo no ar era diferente. Uma energia elétrica percorria o prédio. Pessoas apressadas, sussurros nos corredores, assinatura do contrato. 300 milhões, o Richard está aqui. Jack passava o rodo pelo andar executivo quando viu Clara Lane sair de seu escritório. Terno azul marinho, cabelos presos com rigor, as mãos brancas de tão apertadas no aro da cadeira. Parecia exausta, aterrorizada, mas seguia em frente. Jack a observou entrar no elevador. Algo dentro dele se contorceu. Continuou trabalhando, mas a mente divagava. Lembrava da pergunta de ela. O que você faria se estivesse com medo? Recordava as últimas palavras do coronel. Um dia pode fazer diferença. Às 11h30, limpava perto da sala de reuniões. A porta estava entreaberta. Dentro, a equipe preparava o espaço para a assinatura. Mesa longa, cadeiras de couro, taças de cristal, tudo calculado para impressionar. Jack ia seguir adiante quando uma voz baixa, conspiratória, o fez parar. Amanhã ela não saberá nem o que a atingiu, disse Richard Moore junto à janela, o telefone colado à orelha. O conselho já está do nosso lado. Depois que eu a humilhar publicamente, não terão escolha. Os dedos de Jack se fecharam com força no cabo do rodo. Ela é fraca, continuou Richard. É o homem que salvou meu pelotão nas montanhas de Afeganistão. O mesmo que carregou 7 de nós sob fogo cruzado até a zona segura. O mesmo que recebeu a estrela de prata por ações que vão além do dever. O general fez uma pausa, deixando o peso das palavras assentar sobre a plateia atônita. Cada sílaba era um martelo forjando uma verdade inegável. Aqui estava um homem que já havia provado com sangue e coragem do que era feito. E hoje, continuou o general, a voz rouca de autoridade, ele está aqui, não por medalhas ou reconhecimento, mas porque alguém precisava se levantar. Seu olhar cortou o ar como uma lâmina, direto para os membros do conselho. Vocês todos viram o que aconteceu aqui. Viram um homem bêbado de poder tentar destruir uma mulher que construiu um império com as próprias mãos. Ele gesticulou para Clara, cujo queixo tremia, mas os olhos agora ardiam com uma chama renascida. E viram este homem, apontou para Jack, lembrar a todos nós o que significa honra. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia cortá-lo com uma faca. Até os garçons pararam de servir, as taças suspensas no ar então, como um raio, o general se virou para Clara. Senhora Lane, disse a voz mais suave, mas carregada de respeito. Eu não sei o que esse contrato diz, mas sei uma coisa, ninguém nesta sala tem o direito de dúvida sobre sua capacidade de liderar. Ele estendeu a mão. Se precisar de um aliado no conselho, conte comigo. Clara olhou para a mão estendida, depois para Jack, que assentiu quase imperceptivelmente. Quando seus dedos se encontraram com os do general, foi como se uma corrente elétrica percorresse o salão. Algo havia mudado. Não era mais sobre contratos ou controle. Era sobre justiça. Do fundo da sala, um murmúrio começou a crescer. Primeiro 1, depois 2, depois 10 vozes. Assine o contrato, Clara. Não deixe esse bastardo ganhar. Nós confiamos em você. Richard Moore já havia desaparecido, mas sua sombra ainda pairava sobre o documento sobre a mesa. Clara respirou fundo, os dedos pairando sobre a caneta. Ela olhava para Jack, que não disse uma palavra, mas não precisava. Seu olhar já havia dito tudo. Você é mais forte do que eles pensam. E eu estou aqui. Ela assinou. O som da caneta riscando o papel ecoou como um tiro de partida. Não para uma batalha, mas para uma guerra que ela já havia vencido no momento em que decidiu não se curvar. O conselho aplaudiu. Os investidores se aproximaram, sorrindo, estendendo cartões de visita.
Repórteres gritavam perguntas. Mas Clara só tinha olhos para uma pessoa. Quando a multidão finalmente se dispersou, ela manobrou a cadeira até Jack, que limpava discretamente uma mancha imaginária no chão com um pano. Como se ainda fosse apenas o zelador, como se não tivesse acabado de virar o jogo de uma empresa bilionária com nada além de sua presença. E por que você fez isso? Ela perguntou, a voz baixa. Jack dobrou o pano com precisão militar antes de responder. Porque há coisas que um homem não pode deixar passar. Ele olhou para o medalhão no peito do general, depois para as próprias mãos, marcadas por cicatrizes que contavam histórias que ninguém ali jamais conheceria. E porque às vezes a pessoa que mais parece precisar de salvação é a que está prestes a salvar a todos nós. Clara sorriu, não o sorriso polido dos discursos, mas algo real, quebrado e brilhante. E agora? Ela perguntou. Jack pegou o rodo, apoiou-o contra o ombro e olhou para a porta por onde Richard havia fugido. Agora, disse com um meio sorriso que não chegava aos olhos, eu termino meu turno. E você? Ele inclinou a cabeça para o palanque, onde o futuro da empresa aguardava. Você termina o que começou. E enquanto Clara Lane rodava de volta para o centro do salão, onde seu império a esperava, Jack Turner empurrou seu carrinho de limpeza pela porta dos fundos, sabendo que algumas batalhas não precisavam de testemunhas para serem vitoriosas. Afinal, heróis não usam capas. Eles usam uniformes de trabalho. O general engoliu em seco antes de continuar, sua voz rouca como a areia do deserto onde Jack havia arriscado tudo. Esse homem salvou minha vida. Síria, 2019. Nossa coluna foi atingida por um artefato explosivo improvisado. O veículo capotou ou pegou fogo. Eu estava preso lá dentro com outros 3 soldados. Os dedos da general apertaram o braço da cadeira, como se ainda sentisse o calor das chamas. O sargento Turner correu sob fogo inimigo. Me arrastou para fora primeiro. Depois voltou. 2 vezes. Clara levou a mão à boca, os olhos arregalados. Enquanto balas rasgavam a areia ao seu redor, enquanto o tanque de combustível estava a segundos de explodir. O general fez uma pausa, a emoção engrossando sua voz. Ele me carregou 200 metros até um ponto seguro. Ficou comigo até o helicóptero de resgate chegar. Nunca me deixou sozinho. E quando tentaram lhe dar uma medalha, ele disse que só estava fazendo seu trabalho. Jack cerrou a mandíbula, os nós dos dedos brancos de tão apertados. Estava, senhor. Não. Os olhos do general brilharam, cortantes como aço. Você estava sendo um herói. E tem sido um desde então. Até quando ninguém está olhando. Dessa vez, o aplauso não foi protocolar. Foi um rugido. Uma onda humana se levantou, palmas ecoando como trovões contra as paredes do salão. Clara chorava sem disfarçar, as mãos pressionadas contra o peito, como se tentasse conter algo que já não cabia dentro dela. Mas Jack só queria sumir, afundar de volta nas sombras onde pertencia, onde as ações falavam mais alto que as palavras. Tem mais, cortou o general, pegando a carteira de identificação sobre a mesa. Virou-a entre os dedos como se pesasse o destino. Isso pertencia ao coronel Robert Lane. O ar congelou. Clara ficou rígida como se tivesse levado um tiro. O general olhou para Jack, a pergunta um canhão. Como você conseguiu isso? A voz de Jack saiu como um suspiro rasgado. Eu o tirei de um veículo em chamas. 13 anos atrás. Guerra diferente, mesma merda. Ele engoliu em seco. Ele me deu isso antes de morrer. Disse para guardar, que um dia poderia significar algo. O general estudou a carteira, depois virou-se para Clara. O coronel Lane era seu pai. Não era uma pergunta. Todos conheciam a história. O herói de guerra que ergueu a Lane Tech do zero. O homem cuja sombra Clara passará a vida tentando preencher. Ela estendeu a mão trêmula, pegou a carteira. Virou-a. Lá estava a caligrafia do pai, as mesmas palavras que ela vira 1000 vezes em cartas amareladas e fotos desbotadas. Honra antes da glória. Sua voz quebrou ao ler em voz alta. Depois levantou os olhos para Jack e as lágrimas transbordaram. Você salvou meu pai. Algo em Jack se partiu. Eu não sabia. Juro que não fazia ideia de quem você era. Mas eu estive aqui, todo esse tempo, limando pisos, observando, protegendo-a sem nem saber por quê. O peso daquilo os esmagou. 2 vidas paralelas, tecidas por um fio que nenhum dos dois via. Uma dívida de sangue, paga sem saber. Um pai agradecido, passando adiante sua gratidão através de um pedaço de metal para salvar a filha quando ela mais precisasse. Jack ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas. Seu pai era um grande homem. Falava de você o tempo todo. Dizia que você ia mudar o mundo. Sua voz amoleceu. Ele estava certo. Clara não conseguiu responder.
Só estendeu a mão e segurou a dele com força, como se Jack fosse a única âncora em um mar que tentará afogá-la. O salão assistia em silêncio sagrado. Não era mais uma história. Era destino. Prova de que algumas conexões vão além do acaso. Que algumas dívidas atravessam gerações. Que heróis não usam medalhas. Usam uniformes de trabalho. E carregam baldes. O general Harrison pousou a mão no ombro de Jack. O coronel Lane estaria orgulhoso de vocês dois. O tempo parou. Até que alguém começou a bater palmas. Depois outro. Depois o salão inteiro explodiu em uma tempestade de aprovação que fez os lustres tremerem. Mas Jack mal ouviu. Sua mente estava em outro lugar. Na pergunta de ela, o que você faria se tivesse medo? No ensaio da filha, onde ela o chamara de herói. Na possibilidade assustadora de que, afinal, ela estivesse certa o tempo todo. Não. A voz de Richard Moore estilhaçou o momento como um tiro. Ele estava parado na entrada do salão, ladeado por dois advogados de ternos caros e expressões ainda mais caras. O rosto vermelho de raiva, os lábios retorcidos em um sorriso que não chegava aos olhos. Isso não muda nada. Ela ainda é incapaz de liderar esta empresa. O aplauso morreu como um animal abatido. O ar ficou denso, carregado. Richard avançou, a confiança voltando agora que tinha plateia. Ela nem consegue se levantar, cuspiu. Precisa de ajuda para passar por uma porta. Como vai liderar em uma crise? Os dedos de Clara se cravaram nos braços da cadeira. Por um segundo, o velho medo pisou em sua sombra, a dúvida de que ele tivesse razão, de que estivesse se enganando. Até que as palavras de Jack ecoaram em sua mente. A única deficiência que vejo aqui é a sua falta de decência. Ela endireitou as costas. Levantou o queixo. Encarou Richard sem pestanejar. Você está certo, disse, clara como cristal, não caminho. Não fico de pé. Nunca subirei escadas ou correrei uma maratona. Fez uma pausa, deixando as palavras caírem como facas. Mas a única deficiência aqui é a covardia. O salão emudeceu. Cada pessoa neste sala tem limites. Richard, continuou Clara, a voz ganhando força. Você, por exemplo, é limitado pela sua crueldade. Pela necessidade de diminuir os outros para se sentir grande. Ela deixou o silêncio fazer seu trabalho. Isso é muito mais paralisante que qualquer cadeira de rodas. O rosto de Richard escureceu. Você não. Não terminei. Clara impulsionou a cadeira para frente, e a multidão se abriu como o mar. Parou bem na frente dele, tão perto que podia ver as veias pulsando em seu pescoço. Esse homem apontou para Jack, o faxineiro que você ignorava. O veterano que passava todos os dias sem enxergar. Ele se levantou quando vocês todos ficaram sentados. Murmúrios de concordância serpenteavam pela plateia. Ele não perguntou o que ganharia com isso, prosseguiu Clara. Não calculou riscos, não se preocupou com reputação. Só fez o que era certo. Porque é assim que a força verdadeira se parece. Ela virou-se para encarar o salão inteiro. Meu pai construiu esta empresa sobre um princípio, honra antes da glória. Ele acreditava que como tratamos as pessoas importa mais do que o que conquistamos. Fez uma pausa. E hoje, um homem de uniforme de trabalho provou que ele estava certo. O salão irrompeu em aplausos. Mas Clara não havia terminado. Então aqui está o que vai acontecer, cortou ela, a voz fendendo o barulho como uma lâmina. Esse contrato será assinado. Esse acordo seguirá em frente. E quem tiver problema com minha liderança pode sair agora. O silêncio que se seguiu foi uma faca. Ninguém se mexeu. Nem mesmo Richard, petrificado, o sangue drenando de seu rosto. Quanto a você, Clara olhou diretamente para ele, está demitido. Com efeito imediato. A segurança o escoltará para fora. Você não pode. Posso. E acabei de fazer. Ela se virou para os membros do conselho. Alguém se opõe? O general Harrison deu um passo à frente. Moção para apoiar a decisão da CEO. Segundo, ecoou outro conselheiro. Todos a favor? Um coro de sim, encheu o salão. Nem um único dissidente. Richard olhou ao redor, desesperado, buscando um aliado. Não encontrou nenhum. Os advogados sussurravam em seu ouvido, mas ele os afastou com um gesto brusco. Cravou o dedo em Clara. Isso não acabou, sibilou. Acabou sim, disse Jack baixo, posicionando-se ao lado dela. Dois seguranças avançaram, profissionais implacáveis. Agarraram Richard pelos braços. Ele se debateu, gritando ameaças e impropérios, mas eles o arrastaram inexoravelmente em direção à saída. Sua voz ecoou pelo salão até as portas se fecharem atrás dele, cortando sua fúria no meio da frase. O silêncio que ficou foi tão pesado que dava para ouvi-lo. Depois as palmas começaram tímidas a princípio, depois crescendo, até se tornarem um trovão. O salão inteiro se levantou como um só corpo.
A ovação não foi apenas um gesto, foi uma onda humana, 3 minutos de aplausos que sacudiram as paredes e ecoaram nos ossos de quem estava ali. Clara permaneceu no centro daquele furacão, lágrimas escorrendo sem controle, enquanto Jack se mantinha ao seu lado, rígido como um carvalho, desconfortável com a exposição, mas inabalável em sua postura. Quando o ruído finalmente se acalmou, ela enxugou o rosto e ergueu os olhos para ele. Obrigada, sussurrou simples como se aquelas 2 sílabas pudessem carregar o peso de tudo o que não precisava ser dito. Jack balançou a cabeça, os lábios pressionados em uma linha tensa. Eu só. Você se levantou quando ninguém mais ousou, cortou Clara, a voz firme apesar das lágrimas. Isso é tudo. Ele a encarou e viu algo que o atingiu como um soco no peito, a mesma determinação que via em ela todas as manhãs ao acordar, aquela teimosia silenciosa de quem se recusa a quebrar, a mesma que o havia mantido de pé em 3 turnos no inferno, a mesma força tranquila que não se anuncia, mas simplesmente resiste. Algumas coisas, murmurou, a voz áspera, valem perder tudo por elas. Clara sorriu através das lágrimas, e havia uma luz em seus olhos que não estava ali antes. Você não perdeu nada, Jack. Você nos lembrou do que tínhamos esquecido. Nesse exato momento, as portas do salão se arrebentaram com um estrondo. Uma pequena figura disparou pelo corredor, mochila saltitando nas costas, tênis chiando no piso polido. Antes que alguém pudesse reagir, ela se jogou contra Jack com a força de um furacão em miniatura, quase o derrubando. Ele a segurou no ar, levantando-a como se não pesasse nada, e algo em seu rosto, algo endurecido pelo tempo, pelas cicatrizes, pela solidão, se desfez em um sorriso que o fez parecer 10 anos mais jovem. Kiddo, o que você está fazendo aqui? Perguntou, a voz embargada. A senhora Shane viu nas notícias. Ela ofegava, os olhos brilhando. Ela me trouxe de carro. Dad, todo mundo está dizendo que você é um herói. Jack a colocou no chão com cuidado, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Ela, eu só. Você é meu pai. Terminou ela, sorrindo de orelha a orelha. Mas também é um herói. Eu já tinha falado isso. Ela pressionou a mãozinha sobre o peito dele, como se pudesse sentir o batimento acelerado por baixo da camisa. A senhora Patterson estava certa. Heróis não precisam de capas. Só precisam de um motivo para serem corajosos. O salão derreteu. Executivos endurecidos por décadas de negociações engoliram em seco, dedos tremendo ao buscar lenços. O general Harrison virou o rosto, os ombros sacudindo em silêncios que não enganavam ninguém. Clara cobriu o rosto com as mãos, os soluços abafados ecoando entre os murmúrios da multidão. Jack puxou ela contra si, fechando os olhos com força. Quando falou, sua voz estava áspera como cascalho. Você é meu motivo, Kiddo. Sempre foi. Ela o abraçou com uma intensidade que parecia querer fundi-lo a ela. Depois virou-se para Clara, estudando-a com aquela franqueza crua que só as crianças possuem. Você é a senhora Lane? Clara assentiu, enxugando os olhos. Meu pai salvou sua vida hoje. Ele salvou muito mais do que isso, respondeu Clara, a voz embargada. Ele salvou quem eu sou. Ela refletiu por um instante, então sorriu, como se tudo fizesse um sentido perfeito. Ele é bom nisso. A tensão no ar se rompeu. Risos espontâneos irromperam, pessoas começaram a se mover, a falar, a processar o que haviam testemunhado. Mas Jack, Clara e ela permaneceram ali, em seu próprio universo, unidos por algo que não precisava de palavras. O general Harrison se aproximou, a compostura recuperada, mas com algo diferente no olhar, algo que Jack não conseguiu decifrar de imediato. Sargento Turner. Uma palavra. Jack olhou para Clara. Ela sentiu, quase imperceptível. Vá. A gente conversa depois. Ele pegou a mão de ela e seguiu o general até um canto mais reservado do salão. O homem mais velho o encarou com uma expressão que oscila entre aprovação e algo mais profundo. Ouvi dizer que você tem trabalhado como zelador, disse sem rodeios. A mandíbula de Jack se contraiu. Sim, senhor. Trabalho honroso. É, mas não é o meu trabalho. O general fez uma pausa pesada. E por que não veio até mim? Ou até qualquer um de nós? Teríamos ajudado. Não precisava de ajuda, senhor, cortou Jack, a voz baixa. Precisava ser invisível. Dar uma vida normal para ela. Ser só um pai. E você a concordou o general. Mas também está desperdiçando habilidades que este país precisa. Que esta empresa precisa. Seus olhos deslizaram brevemente para Clara, ainda imóvel no centro do salão. Ela vai lhe oferecer algo. Diga sim. Uma pausa. Isso é uma ordem, sargento. Jack quase sorriu. O senhor não pode mais me dar ordens, general. Então considere um conselho de alguém que sabe o que é ser salvo por você.
O rosto do general amoleceu, apenas por um instante. Você ficou nas sombras tempo suficiente, Jack. Hora de voltar para a luz. Por ela. E por você mesmo. Ele se afastou antes que Jack pudesse responder. Ela puxou sua mão impaciente. O que ele falou? Que as coisas podem estar mudando, Kido. Jack olhou através do salão, onde Clara o observava. Seus olhares se encontraram. Ela sorriu, uma pergunta silenciosa pairando entre eles. Ele assentiu devagar, respondendo a algo que nenhum dos dois havia dito em voz alta. Mudanças boas. Boas, repetiu ela como se selasse um pacto. A notícia explodiu naquela mesma noite. O zelador que enfrentou o CEO virou tendência mundial em questão de horas. Trechos do vídeo do salão circularam em todas as plataformas, noticiários correram atrás de entrevistas, programas de TV disputavam exclusivas. Jack recusou tudo. Não queria fama, não queria holofotes. Tinha feito o que era necessário. Isso bastava. Mas o mundo tinha outros planos. Até o amanhecer seguinte, sua história já havia sido vista 50 milhões de vezes. Mensagens inundaram suas redes de veteranos, de pessoas com deficiência, de pais ensinando aos filhos o que era coragem. A narrativa ganhou vida própria, transformando-se em algo maior do que ele. A insistência de Clara o fez tirar alguns dias de folga. Dias que passou com ela, como sempre. Escola, lição de casa, jantar, histórias antes de dormir. Lá fora, o mundo podia especular, podia clamar. Dentro daquele apartamento modesto, eles eram apenas um pai e uma filha. No quarto dia, Clara apareceu. Chegou em um carro discreto, acompanhada pelo general Harrison e pela chefe de RH. Jack os recebeu em seu apartamento, constrangido pela mobília gastas e pelas paredes descascando. Clara olhou ao redor e sorriu genuíno. É perfeito. Cheio de amor. Ela irradiou orgulho. Quer ver meu quarto? Adoraria. Enquanto Clara se encantava com os desenhos e projetos de ciências de ela, o general Harrison puxou Jack para um canto. Ela vai fazer uma oferta. Antes que isso aconteça, quero que saiba, tem meu apoio total. O que quer que decida. Ainda não ouvi a oferta, senhor. Vai ouvir. Uma pausa. E, Jack? O tom do general ficou sério, quase paternal. Você passou a vida protegendo os outros. Deixe alguém proteger você dessa vez. Clara voltou para a sala, ela tagarelando ao seu lado. Tirou uma pasta do bolso e estendeu um envelope para Jack. Jack começou, a voz firme, mas com um tremor quase imperceptível. Sei que você valoriza sua privacidade. Sei que não fez o que fez por reconhecimento ou recompensa. Mas peço que considere isto. O envelope permaneceu entre eles, uma ponte. Chefe de segurança. Torre da Lane Tech. Benefícios completos. Salário que vai permitir levar ela para um lugar mais seguro. Com escolas melhores. Jack não pegou o envelope. Clara, não estou qualificado. Você é a pessoa mais qualificada que conheço, rebateu ela sem hesitar. Passou a carreira protegendo pessoas. Lê situações antes que elas aconteçam. Mantenha calma sob pressão. Toma a decisão certa quando mais importa. Fez uma pausa, os olhos brilhando. E é a única pessoa em quem confio para manter esta empresa segura. Para me manter segura. Ela olhou para o pai, os olhos cheios de uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Pai, diz sim. A senhora Patterson fala. Quando alguém oferece um presente, você agradece. Isso é um presente. Jack olhou para a filha. 9 anos e mais sábia do que ele jamais seria. Olhou para Clara, que havia construído um império apesar de um mundo determinado a destruí-la. Olhou para o general Harrison, que havia acreditado nele quando ele mesmo havia parado de acreditar. Quando começo? Perguntou baixo. O sorriso de Clara iluminou o cômodo inteiro. Segunda-feira. Se servir. Ela lhe entregou o envelope. Há uma condição. Você faz uma entrevista. Só uma. Com alguém em quem confio. Conta sua história do seu jeito. Depois, some de volta para a sua vida. Jack assentiu devagar. Por ela. Para que ela entenda um dia. Por todos que precisam entender, corrigiu Clara. O heroísmo não é barulho. É apenas aparecer. Dia após dia por quem importa. Eles conversaram por mais 1 hora ajustando detalhes. Ela exibiu seu troféu da Feira de Ciências para todos, os olhos brilhando de orgulho. Clara contou histórias sobre o pai de Jack que o fizeram rir e ao mesmo tempo, sentir um aperto no peito, memórias que ele nem sabia que precisava ouvir. O general Harrison, com sua voz grave e cheia de autoridade, narrou episódios de suas missões militares, transformando a sala em um campo de batalha por alguns instantes. Quando finalmente se despediram, ela abraçou Clara com força. Obrigada por dar um emprego pro meu pai.
Clara assegurou contra si, sentindo o peso daqueles anos de luta se transformarem em algo leve. Obrigada por compartilhá-lo conosco. Jack os acompanhou até o carro. Antes de entrar, Clara olhou para ele, os olhos firmes sob a luz fraca do poste. Eu falo sério, Jack. Você salvou mais do que a minha vida naquele dia. Você me lembrou por que faço isso. Porque qualquer coisa disso importa. Ele abaixou a cabeça, as mãos nos bolsos. Você teria se virado sem mim. Talvez, ela concordou com um sorriso pequeno. Mas sou melhor com você. Os lábios dela tremularam por um segundo, como se as palavras custassem mais do que ela deixava transparecer. Honra antes da glória. Meu pai vivia por isso. Você a encarna. E isso é raro. O carro se afastou deixando Jack parado na calçada, olhando para o prédio de 4 andares onde morava, concreto rachado, sonhos desbotados. Em breve sairiam dali. Em breve, ela teria um quintal para brincar, uma casa que não rangia com o vento. As coisas mudariam. Mas o que realmente importava, o único que sempre importara, permaneceria igual. Ele ainda faria o almoço dela toda manhã. Ainda ajudaria com a lição de casa toda noite. Ainda leria para ela antes de dormir. Ainda seria o pai dela. O resto eram só detalhes. Uma semana depois, Jack Turner entrou na Lane Tech Tower vestindo um terno. Nada caro, nada de grife, mas impecável, profissional, o uniforme de um homem que havia conquistado seu lugar. Ela o acompanhou, tirando o dia da escola por insistência de Clara. E isso é história, ela dissera. Sua filha precisa ver. O saguão estava transformado. Faixas anunciando novos protocolos de segurança, uma placa de homenagem sendo fixada na parede e no centro uma fotografia, Jack fardado, ao lado do coronel Lane no deserto da Síria. Abaixo, a inscrição, honra antes da glória. Em memória do coronel Robert Lane e em celebração daqueles que carregam seu legado adiante. Ela apertou a mão do pai. O vovô estaria orgulhoso. Jack se sobressaltou. O quê? O coronel. Ele salvou você uma vez. Você o salvou de volta. E agora está salvando a filha dele. Ela olhou para ele com uma certeza que não deixava espaço para dúvidas. Isso faz dele um tipo de vovô para nós dois. Clara ouviu e teve que se virar, os ombros tremendo levemente. O general Harrison apoiou a mão em sua cadeira de rodas firme. A cerimônia foi breve. Sem discursos pomposos, sem alarde. Apenas Clara entregando a Jack seu novo crachá e o recebendo oficialmente na equipe. O pequeno grupo aplaudiu. Fotos foram tiradas. Depois, todos se dispersaram para suas funções, o momento já se tornando memória. Mas Jack ficou por um longo tempo diante daquela placa, ela ao seu lado. Pensou no jovem sargento que correrá para o fogo sem hesitar. No pai que esfregara pisos para manter a filha alimentada. No homem que se levantara quando o silêncio teria sido mais fácil. Talvez fossem todos a mesma pessoa. Talvez o heroísmo não fosse uma capa ou uma medalha. Talvez fosse apenas a decisão de continuar aparecendo. De fazer a coisa certa quando ninguém estava olhando. De ser a pessoa em que sua filha acreditava. Papai, ela puxou sua manga. A gente pode ver seu escritório? Ele olhou para ela, o peito cheio de algo que não cabia em palavras. Claro, pequena. Vamos ver meu escritório. Enquanto caminhavam em direção ao elevador, Clara os chamou. Jack, obrigada por tudo. Ele se virou, a mão de ela quente na sua. Só fazendo meu trabalho, senhora. Não, ela balançou a cabeça. Você está fazendo o que sempre fez. Sendo exatamente quem você é. As portas do elevador se fecharam sobre o sorriso de Jack. Clara ficou observando os números subirem, a mão repousando sobre o crachá do pai no bolso. O levava consigo todos os dias desde que Jack o devolvera. Um lembrete. Uma promessa. Um legado. Nos meses que se seguiram, a Lane prosperou. O contrato foi assinado. Novas tecnologias foram lançadas, empregos foram criados, e através de tudo, Clara liderou com uma confiança que descobrira em um salão de baile, quando um faxineiro se recusará a desviar o olhar. Jack se estabeleceu em seu papel silencioso e competente, reconstruiu a equipe de segurança do zero. Contratou veteranos que precisavam de uma segunda chance, criou protocolos que protegiam sem intimidar, tornou-se a presença que todos sentiam, mas poucos notavam, exatamente como preferia. Ela floresceu na nova escola. Fez amigos, entrou para o clube de ciências, escreveu outro ensaio sobre heróis desta vez com uma definição mais ampla. Sua professora o leu para a turma, e 3 alunos pediram para conhecer seu pai. Jack foi ao dia da profissão e disse exatamente 6 frases. Ela declarou que tinha sido perfeito. Uma noite, 6 meses depois do incidente, Clara chamou Jack ao seu escritório.
Ele a encontrou junto à janela, observando as luzes da cidade acenderem enquanto o crepúsculo caía. Recebi uma carta hoje, disse ela sem preâmbulos. De uma garota de Ohio, 16 anos, paralisada em um acidente de carro no ano anterior. Entregou-lhe o papel. Jack leu em silêncio. A garota escrevia sobre ter assistido ao vídeo, sobre ver Clara se recusar a ser diminuída, sobre encontrar coragem para voltar à escola, enfrentar as escadas e os sussurros, seguir em frente. Ela diz: vocês dois salvaram a vida dela, Clara falou baixinho. Você e eu, juntos. Jack dobrou a carta com cuidado. Você salvou a si mesma. Eu só fiquei de pé. Às vezes, é só isso que precisa. Alguém disposto a se levantar quando todos os outros permanecem sentados. Ela se virou para encará-lo. Tenho pensado em uma coisa. Uma fundação em nome do meu pai. Para veteranos em transição para a vida civil. Para pessoas com deficiência entrando no mercado de trabalho. Para qualquer um que precise de alguém que se levante por eles. É uma boa ideia. Quero que você me ajude a dirigi-la. Você e o General Harrison. Jack ficou quieto por um momento. Por que eu? Porque você entende o que é ser invisível. Ser ignorado. Ter valor que o mundo se recusa a ver. Ela sorriu. E porque meu pai confiou a você a vida dele. Estou confiando a você o legado dele. Clara, eu não. Não diga que não é qualificado, interrompeu, a voz firme mas suave. Não diga que é só um faxineiro, ou só um soldado, ou só um pai. Ela se aproximou, os olhos brilhando com uma convicção inabalável. Você é Jack Turner. Isso basta. Sempre bastou. Ele olhou para a cidade lá embaixo, onde em algum lugar, ela fazia a lição de casa com a senhora Shen. Onde em algum lugar, um veterano se perguntava se havia espaço para ele fora do exército. Onde em algum lugar, uma garota em Ohio aprendia a acreditar em si mesma novamente. Tá bom, disse finalmente. Vou ajudar. Mas ela vem em primeiro lugar. Sempre. Sempre, Clara concordou. É isso que torna você perfeito para isso. Ficaram em silêncio confortável, observando a cidade se transformar em uma constelação de luzes. Duas pessoas unidas pela tragédia e pela escolha. Pelo sacrifício de um pai e pela coragem de uma filha. Pelo simples ato de se levantar, quando teria sido mais fácil olhar para o lado. Lá fora, o mundo continuava barulhento, caótico e indiferente. Mas naquele escritório, algo quieto e essencial tomava forma. Um compromisso de ver as pessoas. De se levantar por elas. De lembrar que o heroísmo não se anuncia com trombetas ou fanfarra. Às vezes, ele só bate o ponto para mais um turno. E começa o trabalho. 6 meses depois, a fundação abriu suas portas. Honra antes da glória. Esse seria seu nome, gravado não em placas de mármore, mas no cotidiano daqueles que precisavam ouvir que não estavam sozinhos. Sua missão não era complexa, era humana. Garantir que ninguém lutasse suas batalhas no escuro. Que veteranos encontrassem não apenas empregos, mas propósito. Que pessoas com deficiência tivessem voz, não apenas assistência. Que estudantes aprendessem desde cedo que a força não se mede pelo que se carrega, mas pelo que se supera. Jack comandava a operação dia após dia, incômodo com o título de diretor, mas perfeito para o ofício. Sabia o que as pessoas precisavam porque já havia sentido a falta, não de esmolas, não de piedade, mas de um olhar que dissesse você pertence aqui. O general Harrison trouxe as conexões militares e os recursos que só um homem acostumado a estratégias poderia mobilizar. Clara, com sua rede de influências e sua teimosia inquebrantável, abriu portas que outros nem sequenciais ousavam bater. Juntos, ergueram algo maior que eles, um legado que resistiria ao tempo, às crises, à indiferença. E então havia ela. Aos 10 anos, ela se tornou a alma não oficial da fundação. Nos fins de semana, organizava papéis com uma seriedade que fazia os adultos sorrirem, ou recebia visitantes com aquele mesmo sorriso luminoso que anos antes havia sido a única luz de Jack nas noites mais longas. As pessoas se aproximavam dela como se aproximam de um fogo em uma noite fria, não pelo calor em si, mas pela promessa de que ele existia. Ela era a prova viva de que por trás de cada luta havia uma história que valia a pena ser contada, um rosto que valia a pena ser visto. Certa tarde, enquanto Jack revisava uma pilha de currículos, ela apareceu à porta do escritório com uma visitante. Uma jovem em cadeira de rodas, pouco mais que uma adolescente, com olhos que oscilavam entre a incerteza e uma determinação que não se deixava abalar. Pai, essa é a Sarah. Ela quer te agradecer. A moça estendeu a mão, trêmula, mas firme. E Sr. Turner? Sou a garota de Ohio. A que escreveu para a Sra. Lane. Jack apertou sua mão com cuidado, como se segurasse algo frágil e precioso. Eu me lembro da carta. Estou na faculdade agora.
Engenharia. Sua voz falhou por um instante, mas se reergueu. Por causa do que o senhor e a senhora Lane fizeram. Parei de me esconder. Parei de acreditar na mentira de que era menos. Ela olhou ao redor, para as paredes do escritório, para os rostos nos corredores, para a vida que pulsava naquele espaço. O senhor se levantou por alguém que nem conhecia. Isso mudou tudo para mim. Jack não soube o que responder. Nunca soube em momentos como aquele. Então fez o que sempre fazia, sorriu sincero. Fico feliz que esteja aqui. Eu também. Sarah hesitou, depois acrescentou, quero ser voluntária. Se me aceitarem, seria uma honra. Quando ela se foi, ela subiu no colo do pai, um gesto que já ficava apertado para seu tamanho, mas que nenhum dos dois estava disposto a abandonar. Viu, pai? Você está mudando o mundo. Ele beijou o topo de sua cabeça, sentindo o cheiro de shampoo infantil e esperança. Não é bem assim, pequena. Apenas ajudamos. As pessoas é que mudam os próprios mundos, se levantando. Ela completou, como se já soubesse a lição de cor. Se levantando. Naquela noite Jack caminhou pelas ruas da cidade, seguindo o velho trajeto que o levava de volta a um apartamento que não existia mais. Agora, ele morava em uma casa com árvores no quintal e calçadas onde ela podia andar de bicicleta sem medo. Mas às vezes voltava ao caminho de antes, não por nostalgia, mas por lembrança. Passou pela Lane Tech Tower, suas luzes cortando a escuridão como faróis. Clara ainda estava lá em cima, ele sabia. Trabalhando até tarde, empurrando limites, recusando-se a ser qualquer coisa menos do que era. Pensou na manhã em que havia largado o rodo e dado um passo à frente. No medo que havia sentido, na certeza de que não havia outra escolha, em como tudo que importava havia nascido daquele único momento de coragem. O celular vibrou no bolso. Uma mensagem de Clara. Reunião do conselho foi bem. Fundo da fundação garantido por mais 3 anos. Seu pai estaria orgulhoso. Ele sorriu para a tela para a menção a um pai que nenhum dos dois poderia consultar, mas que ambos carregavam como um mapa invisível. Digitou de volta. Ele estaria orgulhoso de você. A resposta veio rápida, de nós dois. Jack guardou o telefone e continuou andando. A cidade seguia ao seu redor, indiferente e eterna, com seu ruído e sua pressa. Mas ele já não era o mesmo. Não estava mais invisível, não se diluía na multidão. Era apenas um homem que havia aprendido que a verdadeira força não se anunciava. Ela se revelava no gesto de enxergar o outro, de se erguer quando o mundo dizia para ficar sentado, de proteger o que os outros insistiam em quebrar. Em casa, ela havia posto a mesa para o jantar. Fazia espaguete, seguindo a receita do pai, e o cheiro de alho, tomate e afeto tomava a cozinha. Como foi seu dia, pai? Bom, pequena. Muito bom. Comeram falando de tudo e de nada, a escola, os amigos, o livro que ela estava lendo. O ritmo tranquilo de uma vida construída em pequenos gestos e presenças constantes. Depois, sentaram-se no sofá. Jack leu para ela em voz alta, mesmo ela já sendo grande demais para precisar. Ela se aninhou contra ele, a respiração lenta, quase um murmúrio. Pai, ela sussurrou, já meio adormecida. Luan, fico feliz que você tenha se levantado naquele dia. Ele a apertou contra si, sentindo o peso leve de seu corpo, a confiança absoluta de quem sabe que está seguro. Eu também, pequena. Porque agora todo mundo sabe o que eu sempre soube. O quê? Ela bocejou, os olhos se fechando. Que você é exatamente quem deveria ser. Ficou ali no silêncio que se seguiu, com a filha dormindo em seu ombro, e entendeu que ela tinha razão. Não por causa da fundação, dos discursos ou dos agradecimentos, mas porque havia aprendido que o heroísmo não morava em gestos grandiosos nem em medalhas, nem nas histórias que os outros contavam. Morava na escolha diária de se levantar, de estar presente, de proteger o que importava, de lembrar, sempre, que a honra vem antes da glória, e que no fim das contas isso bastava. Lá fora a cidade seguia sua dança sem fim, alheia e infinita. Mas ali dentro, numa casa cheia de luz, de risos e de pratos ainda por lavar, Jack Turner finalmente descansou. Um pai, um amigo, um homem que havia descoberto que às vezes, a coisa mais corajosa que se pode fazer é simplesmente se recusar a desviar o olhar, e que no fim isso era mais do que suficiente.